Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um dos nossos encontros Orando a Palavra. O meu propósito aqui a cada um dos nossos encontros e o propósito deste canal é que nós possamos diariamente alinhar o nosso coração com as promessas e os princípios de Deus deixados em sua palavra em favor daqueles que creem e recebem da parte dele essas promessas. Estudiosos dizem que existem mais de 7.000 promessas de Deus em sua palavra. E quando nós oramos a palavra, o propósito é compreender essas promessas, compreender esses princípios que estão aqui na palavra de Deus e orar sobre esses princípios e essas promessas. Quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos do que há de mais importante na nossa oração. E o que é que há de mais importante na nossa oração? As respostas que Deus tem para nós. A nossa oração deve estar carregada de expectativa nas respostas que Deus tem para nós acerca das nossas orações. E certamente a resposta de Deus está sempre carregada de muitas bênçãos, de livramentos, de milagres, de provisão, de confirmações, de direcionamento, ou seja, Deus tem resposta para quaisquer uma das orações que você fizer a Ele, porque Ele é bom e Ele é fiel, e Ele deseja responder às nossas orações e nos entregar o seu melhor, assim como Ele já fez. O melhor de Deus é o nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Jairo Luciano, eu sou o seu pastor durante esse tempo aqui de compartilhamento da palavra e oração. Eu quero te convidar a ler comigo um texto que está aqui no livro de Jó. Sim, essa história tão incrível, tão maravilhosa, que o nosso irmão Jó vivenciou. Ele passou por grande sofrimento, mas dentro do contexto, Deus mudou a história dele de uma forma maravilhosa. Então eu te convido a abrir a sua Bíblia em Jó 42, a partir do versículo 7. Jó 42, 7. Então, você pode acompanhar comigo, e assim diz a palavra de Deus. Depois que o Senhor disse essas palavras a Jó, disse também a Elifaz de Temã: Estou indignado com você e com seus dois amigos, pois vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez meu servo Jó. Vão agora até meu servo Jó, levem 7 novilhos, 7 carneiros, e com eles apresentem holocaustos em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês, e eu aceitarei a oração dele, e não lhes farei o que vocês merecem, pela loucura que cometeram. Vocês não falaram o que é certo a meu respeito, assim como fez o meu servo Jó. Então Elifaz de Temã, Bildade de Suar e Zofar de Naamate fizeram o que o Senhor lhe ordenara, e o Senhor aceitou a oração de Jó. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa e o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. Meu querido, minha querida, essa história é incrível, é maravilhosa. Mas existe aqui um princípio extraordinário que nós precisamos praticar. Quando nós lemos esse contexto, Jó estava adoecido, tinha perdido todos os seus bens, os filhos de Jó haviam morrido, os 10 filhos dele haviam morrido, e ele agora padecia de uma enfermidade assim, em que fazia com que a sua pele estivesse toda dilacerada. A sua esposa, já depois de tanto sofrimento em ver o seu marido assim, disse: amaldiçoa Deus e morre. Mas em momento nenhum Jó amaldiçoa Deus. Mas ele sim se colocou à disposição de Deus para viver o que Deus tinha para ele. Porém chegaram esses 3 amigos aqui até Jó
E eles falaram muitas coisas, julgaram Jó, falaram muitas coisas que eles acreditavam estar certo, mas nesse momento aqui, Deus se levanta e fala: eles não disseram o que era correto a meu respeito. Ou seja, o testemunho de Deus sobre a fala dos amigos de Jó era o testemunho de que eles foram cruéis, eles foram errôneos, e eles praticamente blasfemaram contra Deus. E é importante entender que no meio de tudo isso, existia ali Jó. E Jó estava em grande sofrimento. E muito provavelmente, Jó estava ressentido e magoado com seus amigos. Por quê? Ele havia sido acusado. Esses amigos ficaram por 7 dias sem comer ali, perto de Jó, olhando aquela situação, sem saber o que dizer. E depois desse tempo, eles falaram tantas coisas, levantaram tantas conjecturas a respeito do que Jó estava passando por isso ou por aquilo, mas no final de tudo Deus fala: eles erraram, eles não disseram o que era certo a meu respeito, assim como Jó havia feito. E como eu disse, Jó certamente estava com seu coração ferido, porque ele não recebera consolo dos seus amigos, mas recebera muita acusação. E agora Deus diz algo que é muito interessante. Ele chama aqueles homens para apresentar um sacrifício, porém Deus estabelece que quem iria apresentar sacrifícios por ele seria Jó. E nessa hora há uma virada de chave na história de Jó. Porque nesse momento Jó, ele ora pelos seus amigos e apresenta sacrifícios. E eu te digo uma coisa: ninguém pode fazer uma oração genuína em favor de alguém para que Deus abençoe aquela pessoa se ele não estiver, de fato, perdoado essas pessoas que ofenderam. Jó, no meio de toda aquela oração, ele libera perdão para os seus amigos. Ele perdoa, porque você não vai conseguir orar genuinamente por uma pessoa, oferecer sacrifícios, porque o sacrifício que Jó oferecera a Deus era um sacrifício de remissão de pecados, porque eles estavam pecadores naquele contexto e eles não poderiam sequer apresentar um sacrifício a Deus. É óbvio que hoje nós não apresentamos mais sacrifícios a Deus, porque o único sacrifício que nós precisamos é o que Jesus Cristo já fez. Mas o princípio que nos apresenta essa palavra é o princípio do perdão. Deus perdoa o pecado daqueles homens e Jó perdoa a ofensa que ele recebera, porque naquele momento, quando Jó ora, pedindo a Deus que remisse o pecado daqueles homens através do sacrifício, certa e obviamente, para que essa oração fosse aceita por Deus, Jó também já deveria estar com seu coração liberado para perdoar os seus amigos. E aí sim a palavra diz que Deus fez Jó próspero, dando a ele o dobro de tudo quanto ele tinha antes. E é extraordinário. Depois você pode pegar o texto e continuar lendo, e você vai perceber como que Deus perdoou Jó, como que Deus abençoou Jó, como que Deus prosperou os caminhos de Jó, porque há um momento na nossa vida que nós precisamos liberar perdão sobre aqueles que nos ofendem. Porque a falta do perdão, ela aprisiona o nosso coração àquele que nos ofendeu. Toda vez que nós não perdoamos, nós não esquecemos aqueles que nos ofendem. E nós passamos a lembrar dele. Por quê? Porque a mágoa, o ressentimento, a amargura nos conecta diretamente com aquele que nos ofendeu. E nós vamos remoendo emocionalmente e espiritualmente toda aquela dor. E quando nós liberamos perdão, algo extraordinário acontece, porque naquela hora você está abrindo mão da vingança, você está abrindo mão de que você deseja que aquela pessoa seja punida, você está liberando o seu coração em relação à ofensa que você recebeu, e isso tem o poder de liberar muita bênção, muitas riquezas, muita prosperidade sobre a nossa vida. Porque quando nós estamos com o nosso coração livre, nós nos conectamos diretamente com Deus e nós estamos preparados para receber a bênção, o favor de Deus. Se hoje na sua vida
tem uma situação em que você não consegue perdoar alguém, que você está ressentido, magoado, está amargurado por causa de ofensas, qualquer situação da mais grave que você tenha experimentado na sua vida e que gerou em você essa falta de perdão, eu quero te encorajar nessa hora. Coloque-se diante de Deus, peça a Ele que te dê forças, peça a Ele que te dê compreensão espiritual acerca do perdão e que você possa liberar o seu coração em relação a tudo isso, porque o processo de cura começa no perdão e Deus quer curar a sua alma, Deus quer prosperar a sua alma e para isso você precisa estar com a sua alma livre, desimpedida de toda e qualquer angústia gerada pela falta de perdão. E você vai ver a sua história virando igual a história de Jó. Jó sofreu muito, muito mesmo. E depois ele acabou sendo restituído por Deus em dobro de tudo aquilo que ele tinha. E Deus ainda lhe deu muitos anos de vida. Jó morreu com 100 e tantos anos. Aqui o texto fala, até posso olhar aqui para você aqui, o texto fala com quantos anos que Jó veio falecer. Vamos conferir aqui o texto aqui. Em Jó, capítulo 42, aqui ó. Depois disso, depois de todas essas coisas acontecidas, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes até a 4ª geração e então morreu em idade muito avançada. Ou seja, depois de todos aqueles acontecimentos, Deus ainda deu para Jó 140 anos para lhe desfrutar de toda a prosperidade que ele havia recebido. E é tão tremendo que Jó teve mais 10 filhos, ou seja, a sua esposa estava ali vigorosa, forte, saudável, e caminhou com ele desfrutando de tudo isso e deixando para nós essa história maravilhosa, extraordinária para a nossa edificação. Pai, eu apresento diante do Senhor nessa hora a vida de cada pessoa que recebe essa mensagem. Que o Senhor possa derramar o fluir do Teu Espírito Santo sobre cada um, fortalecendo, capacitando a liberar perdão, a ter o seu coração livre, desimpedido de toda mágoa, de todo ressentimento, de toda dor, para que a bênção do Senhor seja completa sobre a vida dessa pessoa. Pai querido, eu sei que muitas vezes as ofensas que chegam até nós, as dores que são, Pai, ardentes em nosso coração, elas geram um peso muito grande e temos dificuldade de liberar perdão, mas que o Senhor faça, através do Teu Espírito Santo, uma aplicação, Pai, poderosa, particular, individual, no coração de cada pessoa, para que elas possam agora, neste dia, liberar perdão e terem as suas vidas livres para serem prósperas, abençoadas e desfrutarem com intensidade tudo aquilo que o Senhor tem para elas, em nome de Jesus. Receba agora essa bênção, receba o favor de Deus, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. É isso. Que o Senhor continue te abençoando, que você seja cheio do favor e da bondade de Deus. E nós seguimos a nossa proposta aqui, orando a palavra, porque dela procede todas as promessas de Deus para a nossa vida. Curta, se inscreva no canal, comente com o seu pedido de oração e compartilhe para muitas pessoas. Certamente você sabe de alguém que precisa desta palavra e você vai ser este canal de bênção na vida dela. Até amanhã, se Deus quiser.